marido dela era muito cruel. Ela nem sequer tinha permissão para comprar almofadas. Você não precisa disso, dizia ele. Ainda assim, ela se sentia profundamente envergonhada. As pessoas ao seu redor riam dela. Suas roupas estavam todas sujas, mas ele não se importava. Quero tomar um banho quando voltar, ela pediu. Você só pode tomar banho uma vez por mês e não será hoje, respondeu ele friamente. Mas hoje é uma emergência, insistiu. Ainda assim, ele disse não. Ela se sentia injustiçada, como se fosse insignificante. Para piorar, começou a chover. Ele, impassível, sugeriu: pode tomar um banho lá fora, é grátis. Embora a família tivesse dinheiro, ele proibia qualquer tipo de conforto. Seu único luxo era permitir a compra de uma barra de sabão. Por que está com essa cara? Ele questionava. Esqueceu que estamos economizando para o futuro dos nossos filhos? Ela, que sempre sonhou em ser mãe, via essa justificativa como uma armadilha emocional. No trajeto, os sem-teto tossiam perto dela, e ela acabou correndo de volta para casa. Não dava mais para viver daquela forma. A família vinha economizando há anos, acumulando quase 1 milhão. Sempre que ela tentava argumentar, ele repetia: agora precisamos apertar ainda mais os cintos. De repente, ela começou a se sentir mal, mas nem assim ele se preocupou. Acho que peguei algo de uma pessoa na rua, disse ela. Seu sistema imunológico é forte, vai se virar, respondeu ele. Naquela noite, enquanto ela tremia de frio com um cobertor rasgado, percebeu que algo precisava mudar. Então, tomou coragem e abriu o cofre dele enquanto ele dormia. Para sua surpresa, encontrou cerca de 6 milhões escondidos ali. Chocada, ela o confrontou. Exijo uma explicação. Ele, no entanto, não quis se justificar. Por que mexeu no meu cofre? Eu sou o homem desta casa e você deve me obedecer. Ela percebeu que ele era obcecado por dinheiro e que todo aquele esforço de economizar não tinha nada a ver com o futuro dos filhos. Era apenas uma desculpa. Mesmo enquanto discutiam, ele sequer notou que a casa estava sendo invadida e o dinheiro corria perigo. Ela então lhe deu um ultimato. Ou você para com essa mesquinharia, ou eu vou embora. Pode ir, você não verá um centavo meu, respondeu ele com frieza. Sem pensar 2 vezes, ela arrumou suas coisas e saiu. Instantes depois, ele gritou desesperado: meu dinheiro, a coisa mais importante da minha vida. Ele havia perdido tudo por causa de sua obsessão. Afinal, o dinheiro pode ser um bom servo, mas é um péssimo mestre. O banheiro público à beira da estrada quebrou completamente, causando um acidente inesperado. Então, percebeu-se que o encontro às cegas estava a apenas 5 minutos de acontecer. Tudo parecia estar perdido. Ao olhar ao redor, uma lavanderia foi avistada. Sem pensar muito, entrou apressadamente e colocou a cabeça dentro de uma máquina de lavar. Pouco depois, a cabeça estava brilhante e reflexiva. Enquanto isso, mensagens do encontro às cegas continuavam chegando, com palavras de encorajamento. Mas ainda havia outro problema a resolver: a parte inferior do corpo. O corpo era longo demais, e a máquina de lavar não conseguia acomodá-lo por completo. Foi então que outra máquina de lavar, parcialmente ligada, chamou atenção. Algo parecia estar dentro dela. Sem hesitar, o objeto foi retirado para ver o que era. Para grande surpresa, tratava-se de um terno coberto de cocô. Em um ato de desespero, decidiu-se vestir o terno e ir ao encontro. Afinal, naquele momento, o cheiro já não fazia diferença. Ao encontrar a pessoa do encontro, houve um claro olhar de desprezo ao ver o estado do traje. Sem dizer muito, a pessoa se afastou, empurrou quem estava à sua frente e, em seguida, pegou o telefone para tirar uma foto da cena. Nesse instante, o banheiro público, já deteriorado, também cedeu completamente, quebrando tudo ao redor. Diante da situação absurda, a reação foi inesperada. Risadas incontroláveis. Isso é perfeito, pensou. Agora tenho uma ótima história para guardar. Hahaha. Ela estava presa em uma árvore, realizando exercícios enquanto alguém recolhia o suor que escorria de seu corpo. Após algum tempo, o balde ficou cheio e ela pôde finalmente descer e descansar. Mas, para sua surpresa, o suor foi usado para fritar carne, algo que ela considerou um verdadeiro absurdo. Ainda pior, nem mesmo foi permitido que provasse uma única mordida. Com fome, ela ouviu que precisava perder muito mais quilos para participar de uma competição de modelagem. Sentiu-se usada, mas foi informada que tudo era por um bem maior: torná-la famosa e garantir um bônus que permitiria comprar uma casa. Relutante, ela concordou e iniciou um treinamento árduo e implacável. Todos os dias foi obrigada a consumir grandes quantidades de proteína, a ponto de quase vomitar. Não havia permissão para lanches ou descanso. Certo dia, foi forçada a descer e puxar um carrinho, usando o próprio suor como motivação. Quando pediu uma pausa, foi lembrada de que ainda não havia alcançado o peso desejado. Avistou um urso. Assustada, pediu que abrissem a porta para protegê-la, mas foi ignorada. Desesperada, percebeu que o animal estava prestes a atacá-la. Ela desamarrou a corda que a prendia e correu. Logo percebeu que não era um urso comum, mas um panda, que a perseguiu até que ela caiu em um poço profundo. Felizmente, o animal desistiu e foi embora. No dia seguinte, ela conseguiu sair do poço, mas sua fome era imensa. Ao longo dos dias, começou a colher frutas silvestres para se alimentar. Durante o processo, quase se feriu gravemente, mas conseguiu se manter firme. Continuou seu caminho, enfrentando várias dificuldades até alcançar o topo de uma montanha. Lá, finalmente perdeu o peso necessário e conheceu alguém que a reconheceu como perfeita para o padrão corporal de modelos. Foi convidada a ingressar no mundo da moda e, com o tempo, tornou-se uma modelo famosa. Durante um evento, um mendigo a parou. Curiosa, perguntou quem ele era, e a resposta a deixou surpresa. Era a mesma pessoa que a obrigara a passar por tantas dificuldades. Ele contou que havia ficado preso no carro por causa do panda. Para sobreviver, consumiu toda a comida do veículo e até mesmo a gordura que havia coletado dela. Só conseguiu escapar depois que o panda foi embora. Ele agradeceu pela gordura, pois foi o que salvou sua
sua vida e agora pedia perdão, implorando para voltar a seu lado. Ela, porém, não esqueceu o abandono que sofreu. Disse que, para voltar, ele precisaria provar seu valor. Ele concordou em fazer qualquer coisa. Assim, ela decidiu tratá-lo da mesma forma que fora tratada no passado, exigindo que ele enfrentasse desafios tão intensos quanto os que ela havia enfrentado. Afinal, quem exige muito dos outros precisa estar preparado para as exigências da vida. Todas as noites, ele a fazia deitar sobre cubos de gelo. Estava tão frio que ela implorava para sair. Apesar disso, ele insistia. Uma noite, ela não aguentou mais. Saiu dos cubos de gelo, tentando resistir à imposição. Essa atitude despertou a fúria dele. Ele passou toda a maquiagem dela no próprio rosto e se deitou sobre os cubos de gelo com satisfação. Obcecado em manter uma aparência jovem, justificava suas ações dizendo que tinha um trabalho especial. Ele trabalhava em uma casa de repouso e, cercado por idosos diariamente, desenvolveu um medo profundo de envelhecer. Por fim, decidiu abandonar o emprego, mesmo sabendo que sua família dependia de seu salário. Naquela noite, ele levou a esposa a um bar frequentado por jovens. Enquanto dançava animado, a esposa, desconfortável, sentou-se em um canto segurando o peito. "Está muito barulhento aqui", ela disse. Ele a persuadiu a ficar, mas ela insistiu em ir para casa. Após a saída dela, ele passou a agir de forma ainda mais imprudente, chegando a fazer amizade com jovens frequentadores do bar. Na manhã seguinte, acordou a esposa às 6 e contou que havia conhecido uma celebridade da internet. Inspirado, decidiu se tornar um blogueiro de esportes para ganhar dinheiro e fazer viagens. Contudo, a esposa, ainda se sentindo mal, pediu um remédio. Ao abrir o armário de medicamentos, ele desconfiou que ela estava fingindo doença e substituiu o remédio por doces. Para sua surpresa, ela melhorou imediatamente, mas logo voltou a se sentir mal quando saíram para correr. Diante do mal-estar da esposa, ele percebeu que era mais grave do que imaginava. Ela teve um ataque cardíaco e foi levada ao hospital, onde o médico recomendou que ela vivesse em paz e sossego. A culpa o atingiu, mas ao ver a jovem enfermeira cuidando da esposa, percebeu que se sentia atraído por ela. Pouco tempo depois, começou a sair com a enfermeira, ignorando a saúde da esposa. Com a enfermeira, ele sentiu-se rejuvenescido, mas os problemas começaram a surgir. Ele enfrentava dores, cansaço e confusão mental, enquanto todo o seu dinheiro era gasto pela nova namorada. Apesar disso, ela exigia que ele continuasse acompanhando-a em festas e exercícios. Certa manhã, forçado a correr, ele, sem suas lentes de contato, foi atropelado por uma caminhonete. No hospital, ao acordar, ouviu a enfermeira dizer: "Você é um homem velho, quero terminar com você." Foi nesse momento que ele percebeu seu erro. Abandonar sua esposa em busca de juventude foi um ato fútil e egoísta. Após sair do hospital, tentou reconquistar a esposa, mas ela o rejeitou. "Já é tarde demais", disse ela. Desolado, ele voltou à casa de repouso onde trabalhava. Ali, finalmente entendeu que a verdadeira felicidade está em valorizar a vida como ela é, ao lado de quem realmente importa. Ele questionava: "Quem poderá dar à luz ao meu bebê primeiro? Com quem vou me casar?" Sua noiva tentou tranquilizá-lo, lembrando que já estavam noivos, mas ele sabia que a questão ia além. Havia uma incerteza sobre a capacidade dela de engravidar, enquanto outra mulher, com quem ele também se relacionava, rejeitava a ideia de ter filhos por medo de arruinar seu corpo perfeito. Ela, mesmo relutante, aceitou a situação, mas guardou ressentimentos. Naquela noite, o noivo não escolheu ficar com ela. Ele a ignorou. Apesar de tudo, continuou esperando por ele por horas, até que, quando ele finalmente apareceu, a rejeitou novamente, alegando cansaço. Determinada, não desistiu facilmente. Um mês depois, fez um teste de gravidez junto com ela, cheio de esperança, mas ficou decepcionada com o resultado negativo. Meses depois, o cenário permanecia o mesmo. Não havia sinal de gravidez. Ela começou a se sentir frustrada, entregando-se à compulsão alimentar. Certo dia, teve uma epifania. Ouviu dizer que grávidas costumam comer mais e, com isso, resolveu verificar se havia alguma novidade. Ao perceber que a menstruação dela estava atrasada, ficou eufórica, acreditando que finalmente poderiam se casar. Porém, ele estava envolvido com a outra mulher que exibiu um teste de gravidez positivo e alegou que ela estava grávida de 3 meses. Ela se sentiu derrotada, mas por curiosidade, acabou descobrindo que a gravidez era falsa. Ela admitiu que sua intenção era se divorciar do homem assim que conseguisse o dinheiro. Com essa revelação, ela se sentiu renovada. Ele, furioso ao descobrir a verdade, terminou com a outra mulher e marcou uma data para se casar com ela. Ela se sentiu a pessoa mais feliz do mundo, mas dias antes do casamento, ela ouviu vozes vindas do quarto ao lado. Descobriu que ele estava novamente envolvido com outra mulher. Quando o confrontou, ele respondeu que prometeu casar-se com ela, mas que isso não significava que não poderia namorar outras pessoas. Foi nesse momento que ela percebeu que era completamente infiel. Pouco tempo depois, enquanto estava no banheiro, notou algo errado nas roupas dela. Descobriu que era apenas a menstruação atrasada devido ao estresse. Ela decidiu terminar imediatamente. Com o tempo, sua saúde emocional voltou ao normal, e ela conheceu um homem que a tratava com carinho e respeito. Esse novo relacionamento trouxe a ela uma luz e um calor que nunca havia sentido antes. Finalmente, percebeu que merecia mais do que o outro poderia oferecer.